Vídeo com informações do Flamengo e que dia movimentado no Flamengo, a cena rubro-negro carioca com direito a anúncio oficial de reforço. Vamos trazer todos os detalhes da futura contratação, o próximo, depois do anúncio. A maior contratação, digamos, em números, né? A mais cara da história do Flamengo. Boa tarde, nação. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Riete, nessa quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. Estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo. Então, se você quer nos ajudar, compartilhe esse vídeo, se inscreve, ative o sininho, também encaminha aí para os seus amigos. Vamos aqui, galera, para mais um corte. Preparamos aqui Vender Casagrande e ESPN Brasil e muito mais aí, trazendo novidades do Flamengo. Esses caras, infelizmente, David Washington, o Flamengo, que era ex-jogador do Santos, né? Tava indo pro Flamengo, não deu certo. O que aconteceu? Não fecharam a questão de grana, e seria só até o final do Ele ano. tá onde, Chelsea. hein? No Chelsea. Chelsea. No Encostado. Chelsea. Tá lá no Chelsea B. Porque ele tem 18 anos. Entendeu? Ele tá no Chelsea B. E como seria um contrato de apenas 4 meses, o Chelsea entendeu que não seria interessante, entendeu? Agora, tem gente dizendo que isso daí foi só um blá blá blá. Que não aconteceu nada, que nunca houve sondagem de verdade. Então, mas o fato é que o menino não vem. O David Washington não vem. Eu lembro que você ter falado muito bem dele quando ele surgiu no ano passado, né? No Santos. Não, é bom jogador. Ao contrário do Yuri, do Marcos Leonardo e do Caio Jorge, esse moleque é um centroavante bom. Esse moleque tem tudo pra ser um grande jogador. Tem tudo. Tanto é que, quando o Ângelo bateu no Chelsea, os caras olharam, já emprestaram pro Estrasburgo. E agora conseguiram passar pro Mundo A, lá pro Al Nassr. Agora vai ficar lá. Vai ficar por lá. O David Washington, não. Quando ele chegou lá, os caras seguraram. Ele chegou a jogar umas 3 partidas na Premier League. Aí ele foi pro Chelsea B. Os caras estão tendo cuidado com ele. Porque detectaram que o moleque é bom jogador. Ele é bom jogador. E seria muito interessante pro Flamengo. Ele fez, agora, acho que 6, 7 gols já no Chelsea B em 15, 16 jogos. Então, um número respeitável. Tá e bom. com assistência e tudo Pro mais. Chelsea Agora, Você joga o que? A Championship? Não. Joga os campeonatos preliminares. Agora, ele vem pro Flamengo para ser reserva do Pedro. Ele não ia jogar também. Eu também não entendi essa movimentação. Para ele, do ponto de vista do jogador, não era legal. Não era legal. Ele vai continuar na reserva do mesmo jeito. Vamos ficar na reserva e passa o fio no Chelsea, entendeu? Lá em Londres. Entendeu? Eu achei uma pena a venda dele. Assim, Foi vendido mesmo, né? Não, se ele viesse pro Santos, ele ia jogar. Claro. Ele ia jogar. Ele foi embora muito cedo. Tudo bem, o Santos estava o ano passado... Bom, era a gestão do Rueda, né? Então, o Rueda era capaz, o ano passado, se ele tivesse o Neymar e o Messi na mão, entregar pro Zezinho da esquina e ainda ficar devendo, né? Mas eu acho que ele foi muito cedo para a Europa pelo que ele poderia apresentar. Diferente, por exemplo, do Endrick e do Estevão, que tiveram tempo, né, com praticamente a mesma idade, para jogar um pouco aqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e ganhar. Ele tinha que ter ficado pelo menos mais um ano, 1 ano e meio aqui. Ele foi 18? Quem? O David já tinha 18, por isso que ele foi embora. Ele foi já... antes de 18 não pode sair. Olha, mas... Fala, ele tinha que ter ficado pelo menos mais 1 ano aqui pra gente ver ele se criar, ganhar essa casca. Exatamente. Tá no nosso vendeu. site ali, no site de placar.com.br, O Estevão levou o Kendry Paz, que é um garoto de 17 anos do Del Valle, que vai estar inclusive na seleção do Equador enfrentando o Brasil. Levou o Sancho, lembra do Sancho? Sancho. O Sancho, que é um jovem também. Aí levou o Ângelo, né? O Ângelo e o Marcos Leonardo. E o David Washington. E o David Washington. Então vai levando toda essa molecada. Aí não dá pra ficar com todo mundo também, né? E aí os caras fazem os testes lá, vê quem é quem. Enfim, seria muito legal que o David Washington continuasse lá, porque uma hora vai virar esse time do... levou o Caicedo também, outra grata revelação. Pô, levou o Estevão, né, cara? Levou o Estevão, pô. E um dia tentaram o Neymar, hein? E O vendeu... Chelsea era um dos times interessados no Neymar lá atrás. Ó. Quem é o Estevão? Por quanto foi o Estevão? O total pode bater 65 milhões. Pra mim, vendeu muito rápido e por menos do que hoje esse menino já tá se apresentando. Esse moleque é bom. Vai jogar na seleção nesse final de semana, né? Você precisa saber, né? Ele está lá, né? Tá lá. É que o clube fica numa situação difícil, né? Pintam 65 milhões, o que você faz?
Você vende ou espera mais um pouco? Mas o Palmeiras é um clube que hoje, ô Quesada, ele tá estruturado, ele não tem necessidade de fazer uma venda e outra. Faz de esportes, a gente volta a falar de futebol. Pausa para a data FIFA e Botafogo e Flamengo fazem agora um duelo fora de campo, o duelo das contratações. A disputa há um bom tempo deixou de ser só no campo. No futebol brasileiro, em tempos de SAFs e clubes reestruturados, o embate é financeiro. E o poder é demonstrado na janela de transferências. Desta vez, Botafogo e Flamengo protagonizaram o mercado. Juntos, somaram quase 60 milhões de euros ou 373 milhões de reais em investimentos. Além disso, 12 reforços. Nos últimos anos, o Flamengo sempre foi o grande protagonista das contratações milionárias no futebol brasileiro. Mas, de repente, sob o regime de SAF, o Botafogo se apresentou como grande candidato a roubar esse trono e conseguiu. Só nessa janela, 8 reforços e mais de 200 milhões de reais investidos. Almada, Alan, El Arush, Igor Jesus, Matheus Martins, Vitinho e, nas últimas horas de janela, Adrielson e Alex Telles. Arpado para manter a ponta do brasileiro e avançar ainda mais na Libertadores, Igor Jesus é o homem da temporada. Eu gosto de fazer combinados com o fã do esporte. Já teremos o nosso touch, em que elencaremos as melhores janelas, as melhores performances de contrato. O André Kfouri que estava falando, fala performances de contratações na janela de meio do ano, então daqui a pouco, e não só de Botafogo e Flamengo, aí ele vai trazer todo mundo da Série A pra gente debater, mas agora é essa questão de Botafogo e Flamengo, Zupac. Que duelo, na sua opinião, foram os protagonistas da janela de transferência? Quando a gente olha para valores, a resposta é sim. Quando a gente olha para o nível dos jogadores, por exemplo, a gente está falando para trazer dos últimos dias de janela, os 2 laterais brasileiros da última Copa do Mundo foram contratados por Botafogo e Flamengo. O Alexandre era o titular, o Alex Telles era o reserva. E eles chegaram agora, sim. Para a sorte de Botafogo e de Flamengo, né, eles estavam livres de contrato, o que ameniza um pouco a hora de contratar. Você comprar os direitos de jogadores desse porte, claro que fica mais caro. Eles aproveitaram as oportunidades, eles precisavam, e eles têm hoje poderio financeiro para oferecer bons contratos e projetos convincentes a ponto de fazer o Alexandre e o Alex Telles aceitarem a volta para o Brasil agora. E eles são 2 das potências, né? A gente pode olhar para o Palmeiras, a gente pode olhar para o Cruzeiro, se colocando também nesse nível, por diferentes motivos, né? Então, o Flamengo é um clube que tem um potencial de arrecadação bilionário, é um clube bem administrado nesse sentido e que criou, já nos últimos anos, quase a última década mais ou menos, capacidade para fazer esse tipo de movimentação. O Botafogo vai por outro caminho. O Botafogo era um clube que estava falido, um clube que teve o seu futebol comprado por um milionário americano. Não sei se ele é bilionário ou se ele é milionário, isso pouco importa para mim, né? Para ele talvez importe. E o Botafogo tem, e aí esse é o diferencial, né? Porque o Botafogo não é questão só de ter um dono, de ter o John Textor com capital para fazer esse tipo de movimentação. É a maneira que o clube é administrado, né? O Botafogo pertence a uma holding. Dá para dizer que o Botafogo é o segundo time dessa holding, o Lyon da França é o primeiro time. E embora o Botafogo tenha o seu pote de dinheiro, né, dentro desse projeto, e o Lyon tenha o seu pote de dinheiro, as negociações, muitas delas, não a do Alex Telles, né, porque envolveu pouco dinheiro, mas a do Almada, a do Luiz Henrique, outras negociações, as mais volumosas, elas partem do pote da holding. Então, o Botafogo tem 10 milhões para gastar. O jogador custa 15, o Botafogo, o CEO do Botafogo, o Tairo, telefona para o John Textor e fala, olha, precisamos de mais para fechar essa contratação. E aí os potes se complementam e as negociações são feitas pensando, essas maiores, no grupo como um todo, né? Então, o Luiz Henrique vem para o Botafogo, talvez a hora que ele atingir uma maturidade necessária e case com aquilo que o Lyon precisa, talvez ele faça um movimento. Então, é um modelo de negócio que
que a gente está pouco acostumado aqui. Não só a questão do clube ter um dono, que é uma novidade recente no futebol brasileiro, mas essa administração meio que coletiva dos potes de dinheiro e das negociações, que é o que o John Textor e os seus subordinados vêm fazendo, os demais líderes da holding, vêm fazendo dentro dessa SAF do Botafogo. E isso transforma o Botafogo numa potência de mercado. E a gente vê um time que já era forte no passado, melhorou para o começo do ano, melhora ainda mais no meio de temporada, a ponto de colocar o Botafogo como rival do Flamengo, não só dentro de campo, mas hoje no balcão dos negócios também. Então, um grande jogador que estiver disponível no mercado, que antes, há um ano e meio, o Flamengo olharia para ele e talvez o Palmeiras, dependendo da fome do Palmeiras no mercado, que a gente já viu isso alterar, hoje o Botafogo olha para o jogador com essa mesma fome. O Flamengo ganhou um concorrente pesado, não só dentro de campo, mas na hora de contratar também. O André, sem falar que o número 373 milhões para contratação é uma coisa que é absurda. A gente não sonharia em ter uma janela com Botafogo e Flamengo gastando isso tudo. Como é que você enxerga essas contratações? Recordes quebrados, né? Alcaraz, Almada, nós estamos falando de um número... um montante. O Luiz Henrique já havia sido a mais cara da história do Brasil. Já são as 3 envolvendo o Flamengo, 2 do Botafogo, 1 do Flamengo. Exato. Isso aconteceu primeiro com o Luiz Henrique, agora com o Almada e Alcaraz. Assim, nestes últimos dias, jogadores em campo já começando a transformar suas equipes e o Botafogo investindo pesado, quando muito, se você pensar na questão técnica, o que esses jogadores podem oferecer, o Botafogo fez uma tremenda janela. Já é um time muito forte. Matheus Cunha, Varela, Wesley, Fabrício Bruno e Léo Ortiz, Léo Pereira e Davi Luiz, Ayrton Lucas e Alexandro. Isso não necessariamente a gente está falando que vai ser titular ou não. Inclusive, os que chegaram agora geralmente estão posicionados como reservas. Pulgar e Alan, De La Cruz e Alcaraz, Arrascaeta e Lohan, Gerson e Gonzalo Plata, Pedro, Gabigol e Carlinhos, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael. Aí o Botafogo. O John e o Gatito, o Ponte, o Vitinho, o Barbosa e o Adrielson, Bastos e o Lucas Alter, o Cuiabano, Alex Telles e o Marçal, Marlon Freitas, Tietê, Gregory, Alan, o Danilo Barbosa, Almada, El Arush, Eduardo, Luiz Henrique, Júnior Santos, Jefinho, Igor Jesus, Tiquinho, Savarino, Romero e o Martins. Matheus Martins. Essa é uma tela que esse estilo de tela a gente já fez para Flamengo várias vezes. Já fizemos para o Palmeiras. Flamengo sempre. Sempre. É isso. O Galo já teve essa... Verdade. O Botafogo está estreando nessa tela de elenco, né? Que não é só o time. O que representa isso? Do elenco do Botafogo chegar a esse patamar e, olhando elenco por elenco, você consegue dizer qual que é o melhor? Eu ainda acho do Flamengo um pouco melhor... No sentido, o Flamengo tem mais craque. Aí é uma questão subjetiva, né? O Flamengo, no meu entendimento, tem mais craques do que o elenco do Botafogo. Caras que decidem jogos. O Botafogo tem os seus também. Sim. E vem aumentando o número deles. Mas o Flamengo, no meu entendimento, tem mais. Agora, é uma disputa parelha. Sim, é uma disputa parelha. Eu tenho falado isso aqui constantemente. A gente se acostumou nos últimos anos a ver uma diferença gritante do Flamengo para os demais. Ela existe cada vez menos. Para o Palmeiras existe muito pouco, e o elenco do Palmeiras melhorou com as últimas contratações. Para o Botafogo, ela praticamente também não existe. Acho que o Botafogo está nessa conversa. Talvez o Botafogo tenha um elenco melhor do que o Palmeiras. E aí a discussão, eu acho do Botafogo um pouco melhor, o outro acha do Flamengo um pouco melhor. A disputa está aí. E talvez nos próximos anos a gente veja outros times se colocando. Não sei qual vai ser a agressividade do Cruzeiro nas próximas janelas. Não sei quanto tempo vai levar para o Grupo City montar dentro do Bahia um elenco desse nível também. Mas o elenco do Botafogo ele é muito bom. E talvez ele seja mais nivelado que o do Flamengo. Talvez, quando um jogador está fora e o outro entra, o Botafogo consiga manter o ritmo, a ponto de a gente falar rodada após rodada dos desfalques do Flamengo e a gente praticamente não citar que o Botafogo está sem o Júnior Santos, que era o seu melhor jogador da temporada, sem o Eduardo, que é um cara muito útil, porque o Luiz Henrique ascendeu essa posição, o Igor Jesus chegou e jogou, o Savarino está jogando muito bem, o Almada, que para mim chegaria e mudaria a cara do Botafogo, ele está jogando bem, mas o impacto imediato do Almada, para mim, ele é um pouco menor do que eu imaginava, mas o Savarino cresceu muito, o Cuiabano encaixou muito bem, aí agora machucou, vem
o Telles. Chega o Alex Telles. Só isso. O Damian Soares era um jogador regular, foi embora. O Matheus Ponte, que é um menino, entrou, mantém o nível. Agora chega o Vitinho, que é um cara de ultrapassagem, jogava até de ponta algumas vezes no Burnley. Então, silêncio, 3 minutos ninguém falou nada ainda. Então bota a ambulância, Pedrinho! Ó, Flávio Amêndola e Fernandão, lesionados do Flamengo, a galera que tá no SAMU. Lesões no joelho. Temos o Léo Pereira e o Vinha. Lesões na coxa. Nico de la Cruz e Jorge André Arrascaeta, os uruguaios. Aliás, os 3 uruguaios estão na zica, né? Lesões na coxa. Michael e Gabriel Barbosa. E essa aqui é a mais preocupante, né? Só para o ano que ele volta. Nosso querido Everton, o Cebolinha. Fernandão e Bigode. Diante do cenário atual do Flamengo, das contratações da janela, do que o Tite tem disponível, qual o tamanho da perda desses caras e quem faz mais falta para esse time do Flamengo na segunda metade da temporada e na reta final, na hora da onça beber água, Bigode? Bom, boa tarde, Getúlio Vargas, boa Fernandão. Tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Cara, é complicado, né? Você tem muitas lesões musculares nos últimos jogos, nas últimas semanas. Isso preocupa bastante. Mas, assim, a maior perda para mim hoje, observando o que cada um tem entregado ao time, eu acho que a maior perda é o Cebolinha. Não é o Georgian? Eu acho que pelo que o Cebola apresentou em 2024, pelo que o Arrasca apresentou em 2024, hoje o Cebolinha faz mais falta. E o Nick de la Cruz? Não, o Nico também faz, seja de volante, aberto pelo lado, mas é uma faixa do campo que o Flamengo tem boas opções, Entendi, boas tem alternativas. peças ali que podem suprir, vai. Do Cebolinha, não. Você tinha o Bruno Henrique e o Bruno Henrique também machucou. Aí voltou agora. Mas o cara, outro que machucou. Um cara diferenciado, o cara que ia pro drible, que conseguia criar alguma coisa diferente, era o Cebolinha. Pra mim, ele é o cara que faz mais falta. Agora, é um grande problema porque eu entendo que o calendário é complicado e tudo mais. Mas a quantidade de lesões que o Flamengo vem tendo musculares nesses últimos jogos é muito grande, muito grande. Eu tenho certeza que, como o Fábio falou na última entrevista coletiva, ele até cita uma matéria do The Guardian, jornal britânico, dizendo que as lesões na posterior da coxa são as mais comuns, têm sido as mais comuns no futebol mundial, tem sido uma tendência. Daqui a pouco a gente vai mostrar ele falando e tem isso. explicação por quê. Tem tudo cientificamente comprovado. Só que algo precisa ser feito para que isso seja minimizado, eu acho, né? E hoje o Flamengo, especialmente, tem muita tecnologia que faz com que isso melhore. E a gente está num momento importantíssimo da temporada, que é o meio para o final. Agora está tudo se resolvendo. Copa do Brasil, Libertadores. O brasileiro, o Flamengo está a 6 pontos do Botafogo. Um jogo a menos. Mas já vê um pouquinho mais de longe. E isso acaba influenciando dentro do campo. Falou aí de Flamengo e Botafogo. Daqui a pouco a gente vai botar um corte do Brownie aqui ontem lá no Mundo de Ver, falando desse possível confronto na Libertadores entre Flamengo e Botafogo. Eu vou voltar para essa arte, mas eu vou pedir pro Fera colocar o vídeo do Fábio Maceridian que vocês citaram, que o Fernandão vai falar em cima disso, depois a gente volta com essa arte, beleza? Põe o Fábio Maceridian, que trabalhou com o Fernandão também. Fenômeno. Isso é um fenômeno que tem ocorrido no mundo todo. Isso não é só no Flamengo, né? Isso, você tem os times do Campeonato Brasileiro aí com 12 atletas no dele. Santos, um beijo pro Fábio Maceridian, trabalhamos com ele no Flamengo, um cara gigantesco, bom demais, gente boa da melhor qualidade. Não, o Fábio é gente finíssima, além de um excelente profissional. GV, um beijo pra galera de casa. Olha, é ruim o que o Fábio diz, é totalmente embasado cientificamente. Eu tava falando pro Flavinho aqui em off, quem fez esse artigo, né? Quem buscou cientificamente montar esse artigo foi o The Guardian, que é um jornal inglês, falando de um campeonato, que é a Premier League, que não joga, de um país que não joga 75 jogos por ano, 80 jogos por ano. Pra você ver, pra gente ver como é que como essas lesões, como a parte física no futebol está influenciando bastante, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. É óbvio que uma coisa não se compara a outra, não justifica a quantidade de lesões com relação a uma tese científica, porque senão todos estariam com 10, 12 lesões musculares. É óbvio que não. Mas a gente tem que entender também que a diferença de tempo de descanso para um jogo e para o outro faz diferença. A característica física, a genética de cada jogador, a idade, isso tudo influencia. E hoje o futebol, ele é mensurado de várias formas, mas
a parte mais importante na qual ele é mensurado não é a quantidade percorrida total. Hoje, futebol, a galera mensura pela quantidade de sprints que são dados durante esses jogos. E seria um sprint para a galera de casa? Aquele arranque rápido, aquele arrancadinha. Pique, aquele pique mais rápido. Às vezes tem um sprint de 10 metros, um sprint mais longo. E para você... Eu acho que o meu ar-condicionado é sprint. Pro Ryan Rego, não. Né? Ele acha que não. Eu concordo com ele. Acho muito pouco provável, até botei isso na Threads, acho muito pouco provável que o Tite consiga melhorar esse time do Flamengo no período de data FIFA. O trabalho do Tite é ruim nesse momento. É ruim. E o Tite ficou muito tempo, cara, na seleção brasileira, né? Não sei se ele perdeu a mão da noção de comandar equipes de futebol, clubes de futebol. São trabalhos, são dinâmicas completamente diferentes. E pode ter acontecido isso com o Tite, cara. De repente ele desaprendeu. De repente ele já é um técnico desatualizado, já é um técnico obsoleto. Não sabemos, né? E é o que está falando aqui o Volney, cara. O Tite já teve oportunidade para fazer esse time melhorar e não conseguiu. O Eric está falando da minha camisa bonita aqui do Nacional, cara, em homenagem ao Juan Esquerdos, e também o Cláudio está falando, muitos colegas seus criticando o Flamengo por pagar no salário alto ao Alexandre. Alex Telles vem ganhando a mesma coisa e ninguém disse nada até agora. A questão é curiosa, né, Cláudio, sobre essa coisa de pagamentos de salário e tal. Eu acredito, rapaz, o Flamengo tenha totais condições de pagar esses salários, né? Nada no Flamengo é feito sem passar pelo departamento financeiro. E aí, na questão do Alex Telles, por exemplo, que você citou, é um caso de SAF, né, cara? E com o SAF funciona de forma diferente. Tem dinheiro infinito, não existe fair play financeiro no Brasil. É uma coisa que eu acho que deveria haver, mas não existe. Então, assim, vai acontecer, cara, de clubes pagarem aquilo que não podem por jogadores, né? O Luciano Gomes está mais esperançoso aqui, ele está falando... Passe longe da Gávea, tá? Com todo respeito. Não, tem que pegar esses novinhos aí, que agora a galera tá pegando na Argentina. Gonzalo Plata, eu acho que vai surpreender para vocês. Eu gosto de quem? Do Flamengo, né? Jogador extremamente qualificado, habilidoso, vai para cima, tem uma característica parecida com a do Michael, inclusive, de ir para cima, de mudar o jogo. Acho que foi uma boa contratação do Flamengo. Eu só acho que o Flamengo demorou a contratar. O Flamengo demorou muito a contratar. Vamos lá, Michael e o Alexandre vieram por quê? Porque teve problema no elenco. Sim. O Cebolinha se machucou e o Vinha se machucou, senão eles não seriam contratados, isso é um fato. E aí, vamos lá, Gonzalo Plata e o Alcaraz, de fato, são jogadores que vieram para reforçar mesmo o elenco como o Flamengo estava prevendo. Por exemplo, tentou o Claudinho durante muito tempo, não conseguiu, foi atrás do Alcaraz. Então eu acho que são bons jogadores. Concordo com o Pedrosa que o Gonzalo Plata pode surpreender. Mas eu acho que o Flamengo demorou muito a contratar. Poderia ter contratado antes. Nessa linha de raciocínio, talvez o que aconteceu no jogo contra o Botafogo, eu não estou zoando aqui, tenha sido um choque de realidade. Sim. De a gente precisa contratar, a gente precisa equilibrar. Porque se a gente não equilibrar, a gente vai ficar para trás em todos os campeonatos. Falar em contratação, o Fluminense apresentou o lateral colombiano... Nação, foi aqui mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, né? Agora a gente vai ter uma parada aí, né? Tem que ver já uma parada, né? Para não voltar a campo, agora dia 12 de setembro, contra o Bahia, no estádio do Maracanã, às 21h45 da noite, Copa do Brasil. Mengão venceu o primeiro confronto aí na Bahia por 1-0. Agora aí tem a possibilidade de empatando, né? Empatando se classifica para as semifinais da Copa do Brasil. Se perder, né? Por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. Se perder por mais de 2 gols, aí o Flamengo é eliminado. Então vamos torcer aí que agora, com essa parada aí, os jogadores que ficaram no Brasil. Amanhã o Flamengo volta ao treino, né? Na quinta-feira já vai ter treino aí, iniciando novamente aí com o Flamengo. Vamos torcer aí que o Tite melhore esse elenco aí, né? Melhore esse time, porque eles teve muito reforço. Não pode reclamar, né? Teve alguns jogadores contundidos, mas o Flamengo agiu muito bem no mercado, na minha visão aí, contratando nomes excelentes como Alcaraz, aí, Alexandre, aí, Prata, aí, Michael se machucou infelizmente, mas em final de outubro, começo de outubro, já pode voltar novamente, vestir a camisa do Mengão com a partida oficial. Então Tite aí tem tudo para encaixar
nesses 8 dias aí, antes do jogo do Hora do Copa do Brasil, o Flamengo tem que entrar aí contra o Bahia no Maracanã para ganhar, não pode vacilar. A equipe de Rogério Ceni é uma boa equipe, é uma equipe que joga um bom futebol, o ataque falha muito, mas tem um time bem organizado e a gente não vê essa organização no Flamengo, né? Um time que pagou milhões e milhões aí de investimento, só nessa temporada quase 300 milhões aí de reais que o Flamengo pagou aí de investimento, então tem que exigir mesmo, o torcedor tá certo, o Flamengo tem que performar melhor aí com a equipe de Tite. A gente já viu jogadores, tipo, momentos que o Flamengo estava performando muito melhor e como técnico Dorival Júnior foi demitido, ganhando a Copa do Brasil, ganhando a Libertadores, foi demitido, jogando muito melhor com a equipe de Tite. E muitas pessoas estão batendo palma aí, achando que o time tá bom, que tá ótimo, mas a torcida está com razão. A gente vê em campo aí o desempenho do Flamengo muito abaixo do esperado.